Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. Nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024, quarta semana do Advento, o Evangelho de nós hoje apresentado é de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que será desse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. A mão de Deus vai se aproximando de pessoas, homens e mulheres, de oração, geralmente simples, desconhecidos, sem nenhuma importância social, para poder preparar o ambiente para que seu filho pudesse nascer no nosso meio com o nome de Jesus. Nós estamos no contexto do nascimento de João Batista. Haverá um paralelo entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. E Lucas escreve isso. O nascimento de João Batista é muito melhor do que o de Jesus, viu? Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Então João Batista nasce em casa, tem vizinhos e parentes, comentam. Então João Batista nasce num contexto familiar, nasce num contexto com vizinhança e com a certeza de que Deus foi misericordioso para com Isabel, que era uma idosa estéril, casada com Zacarias e que não tinha filhos ainda. Então João Batista nasce nesse contexto. No 8º dia era o dia da circuncisão do menino, viu? E aí vinham querer tentar dar o nome de Zacarias, o mesmo nome do pai, viu? E Maria disse: não, João será o seu nome, viu? João será o seu nome. Mas não tem ninguém chamado João na sua família. Então pergunta: quem deveria dar o nome ao filho era o pai, não a mãe. Então Zacarias pede uma tabuinha, porque Zacarias está sem falar. Desde o dia que o templo, o anjo anunciou a ele que João Batista ia nascer e ele duvidou. Então é um homem que perdeu o direito de voz, perdeu a palavra, não pode falar e não tem o direito de falar. E só volta a falar a partir do momento que ele dá o nome de João ao seu filho. Pega uma tabuinha e diz: João é o seu filho. Nesse momento a sua língua se solta, Zacarias pode voltar a falar e a atitude dele é, ao falar, ele começa a louvar a Deus. Então há muitos comentários, há muita manifestação de alegria, há muita acolhida, muito ambiente familiar, há muito ambiente... Mas também há medo, todos ficavam com um pouco de medo. Viu? Há um medo porque parece que está acontecendo algo que nunca a gente imaginava que iria acontecer. Está acontecendo algo que agora uma senhora idosa, estéril, no final da vida, tem um filho. Viu? E tem uma prima dela, jovenzinha, também grávida. 2 mulheres grávidas dentro da mesma casa. Viu? Maria, grávida, Isabel, grávida. João Batista nasce. Há essa acolhida, essa convivência, essa beleza de nascer em casa. Nós, naturalmente, antigamente, nós nascíamos de um modo, mas nós não nascemos mais do mesmo modo, nós não morremos mais do mesmo modo. A gente nascia em casa, com parteiras,
acolhido e a família toda esperando o nascimento para perguntar se é um homem ou uma mulher. Se é um menino ou menina, era a curiosidade ao esperar o nascimento de alguém. Hoje não, tudo é definido antes, a gente fica sabendo se é menino ou menina, a gente determina o dia de nascer, o local que vai nascer, o horário que vai nascer. Então a gente chega nesse mundo programados. Nós não chegamos mais no mundo naturalmente, chega no mundo programados. Nessa vida que a gente decola, até chegar o momento do nosso voo de cruzeiro, que é o mais tranquilo, a gente gasta muito tempo, sofre muito, muita mudança, viu? Muita dificuldade, muita informação, muitos dados. Viu? Até chegar o momento do nosso pouso, também muito complicado. Antigamente a gente morria em casa, ao lado da família e sendo cuidados para que a gente não morresse na solidão e abandonados. Hoje a gente corre o risco de morrer numa UTI, longe de todo mundo, sem ninguém para segurar na nossa mão, no isolamento de um ar-condicionado e na solidão de um ambiente. Viu? E a função nossa, às vezes, é saber que a vida ela tem que ter uma razão. Não é que a gente já nasce com vida programada. As pessoas dizem, Deus tem um propósito para mim. Não. Deus, o único propósito que Deus tem é que a gente viva com dignidade a vida que a gente tem e que a gente não envergonhe e nem envergonhe a humanidade. O resto, cada um tem que construir a sua história. A não ser alguns que Deus resolve pedir para participar mais diretamente no seu serviço. Talvez os religiosos, os padres, os bispos, as freiras, alguns mais santos, alguns pastores, que Deus pede para que colabore um pouco mais com a sua fé, com a sua religião, com a sua presença neste mundo. Mas na maioria das vezes é aquilo que Jesus fazia quando fazia algum milagre para alguém. Olha, pega o teu leito, levanta, pega o teu leito, vai para a tua casa. Outros, vai para a tua família, vai viver a sua vida, vai construir a sua história. Olha, volte para a sua casa, mas não peques mais. E nós que às vezes queremos ser privilegiados de Deus, os porta-vozes de Deus, mas a gente tem que lembrar que Deus só quer isso, que a gente viva bem e que a gente não envergonhe a Ele e nem envergonhe a humanidade. Que sejamos homens e mulheres da fé e da oração, para que, iluminados pela palavra de Deus e fortalecidos na fé, cada vez mais sejamos inspirados pela força do Espírito Santo para construir uma vida e uma história com dignidade. Um abraço, até mais.